Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Pronto. Debate Pronto que é uma revista semanal e você está acostumado porque você já está acompanhando a gente há muito tempo, desde 2020, onde a gente traz um pouco da política, um pouco da economia, um pouco do direito e também tudo o que está acontecendo tanto à frente das câmaras como também nos bastidores do meio político. E hoje nós temos aqui junto com o Schumack, Fernando Schumack Melo, nós temos um convidado especialíssimo, cara. Mas antes de eu falar do convidado, você faz o seguinte: acredita em mim. Compartilhe nas redes sociais, @o Debate Pronto, também aí no YouTube. Compartilhe pro pessoal que você gosta, para aqueles que você também não gosta. Eu sei que tem um monte de galera da esquerda aí que você não curte, manda para eles, de sacanagem. E vai chegar e eles vão aprender sobre política também. Nós estamos aqui com o deputado estadual Fábio Oliveira, grande parceiro, sempre acompanho ele nas questões tanto de qualidade da política, como também pela pessoa, pelo grande cristão que ele é. Somos membros da mesma igreja, então sempre é uma felicidade tê-lo aqui. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marinho. Obrigado, Schumacher. Obrigado essa audiência, né? Tão linda e tão cheia de vontade de aprender, mas ao mesmo tempo já tem uma qualificação muito grande, né, na questão política. E esse é sempre algo que eu tenho incentivado, né, as pessoas a não se deixarem levar por opiniões das outras pessoas. Independente de qual segmento da vida, que seja uma decisão de uma faculdade, de um curso de pós-graduação, um trabalho, uma proposta de trabalho, conversar com pessoas que realmente façam diferença na tua vida, ou seja, a Bíblia fala, né, na multidão dos conselheiros da sabedoria, mas ao mesmo tempo você ter condições de você poder tomar suas próprias decisões, mas para a gente fazer isso a gente tem que estar capacitado, né? Muito Não, bom. eu vou começar já então fazer uma pergunta, porque o deputado falou, uma alegria tê-lo aqui. A gente conversou na comissão de ensino e tecnologia lá da Câmara Municipal também, estava bem legal o evento, mas o deputado começou falando sobre não ser enganado pelas opiniões, e teve um post hoje no Instagram do deputado com relação à fala da Daniela Lima, que é a mulher... Vamos falar sobre isso, podemos, né? Porque Ela quer ser falada. ela quer ser falada. Não, gente, sigam lá. Qual que é o seu Instagram, deputado? Fala pra quem não sabe aí. É @Fábio Oliveira PR, P de pato, R de ruba, @Fábio Oliveira PR, e o meu X é FA Oliveira PR. Isso. Não, porque a Daniela Lima, que tem sido conhecida aí pelas suas opiniões totalmente pró-governo, mais uma vez ela conseguiu trazer um viés político para um desastre. Você viu ou não? Ela conseguiu dar um viés político para a chuva. Enfim, o que o senhor acha disso, Débora? Como o senhor vê essa questão de, sobretudo, né, as grandes redes, ou uma grande rede, ter optado por um lado, né, desde que o PT voltou ao poder? Schumacher, na verdade, a Daniela Lima, ela virou assessora de imprensa, né, do governo. Ela, sinceramente, ela não está demonstrando ser uma profissional que ela já foi. Sim. Eu lembro dela, saudoso, né, da época do Roda Viva ali, que ela estava com uma postura como jornalista tem que ser, de isenção, apesar de ser um ser humano que tem suas ideologias, suas crenças, enfim, mas naquele momento que ela está atrás de uma câmera, ela tem que deixar de ser uma pessoa, um CPF, e ser um profissional que tem que mostrar uma neutralidade, né, um equilíbrio nas suas opiniões. Eu escutei uma vez de um jornalista lá em Brasília, na época que eu estava mexendo com o movimento social, da época das 10 medidas, e eu lembro que a gente estava falando sobre questão de jornalistas, e ele disse para mim assim que infelizmente no Brasil, para ser um bom jornalista, tinha que ser de esquerda, ateu e cínico. Eram os 3 atributos para ser um bom jornalista, infelizmente, no Brasil. E me parece que a Daniela Lima, ela pegou esses 3 predicados e quem sabe mais alguns aí. Tá seguindo a risca. Exatamente. E ela, nessa infelicidade que ela cometeu lá na CNN, falando sobre essa catástrofe que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, inclusive eu já estou conversando com pessoas aqui do Paraná, para a gente ter efetivamente pessoas que querem fazer ação social, mas independente do local, pelo propósito do que nós vamos fazer. Então eu estou para ter uma reunião amanhã com essas pessoas, mas a Daniela Lima olhando para essa catástrofe, para essas mortes, que é algo irreparável, não há dinheiro que consiga trazer alegria e paz para essas famílias que perderam essas pessoas, e ela politizou. Ela politizou e, além de ter politizado, ela ainda conseguiu eleger um culpado para isso.
que foi o governador do estado do Rio Grande do Sul. E ela quis dizer que e também botou outro culpado ali, que parece que foi o Bolsonaro Sim. também, né? Dizendo que o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, botou até a gente no meio do processo. São as áreas mais afetadas, é onde o bolsonarismo vingou. Exatamente, como se isso fosse culpa da chuva. São Aham. Pedro ficou descontente porque o pessoal do Sul votou no Bolsonaro, elegeu o Leite lá como governador de Rio Grande do Sul, e agora vamos fazer esse rio encher aqui e vamos matar essas pessoas. Pelo amor de Deus, É. que atitude infantil, que atitude de uma pessoa despreparada, querendo politizar desgraça. Então, Daniela Lima, para mim, hoje, na verdade, ela passa pano quando ela não deveria, e quando ela tem que ser jornalista, ela continua sendo uma bela de uma assessora de imprensa do governo federal. Bom, nós estávamos procurando um case para uma fala que até então não tinha nem significado e conceito no dicionário, então nós estamos diante de um racismo ambiental. Pode ser. É Pode um ser. case de racismo ambiental ali agora. É presente. triste, é triste. E me diga uma coisa, deputado, já aproveitando nessa linha, já que nós estamos falando um pouco da esquerda, você pegou e trouxe essa questão do governo federal, mas também na Assembleia Legislativa você tem um embate ali muito grande, né, principalmente com o posicionamento do PT, dos representantes do PT. Como que isso funciona, né? Porque a gente percebe que o pessoal da esquerda, eles buscam muito likes, né? Então eles gostam de polemizar determinadas situações, como é o caso da jornalista, para também ter alcance, né? Tanto que nós estamos, infelizmente, tendo que falar dela por uma aberração que ela acabou tratando. Como que é esse embate dentro da Assembleia Legislativa com a esquerda? É algo fácil de se trabalhar ou um pouco mais complicado? Tá. Marinho, eu tenho buscado desde o ano passado, desde o dia 2 de fevereiro, quando eu assumi o mandato de deputado estadual, fazer uma gestão técnica. Então, eu venho do setor privado, né? Quando eu recebi o convite do Deltan Dallagnol para eu sair candidato a deputado estadual, agora em 2022, eu já tinha na minha história, de 2018 e 2020, convites para sair candidato a deputado federal em 2018, de 4 partidos, e também eu tive 3 convites para sair vereador em 2020 e também para vice-prefeito de Curitiba em 2020. Passei por um processo de reflexão, oração e conversa com quem manda lá em casa, e eu entendi que não era para eu aceitar aqueles convites e continuar no setor privado onde eu estava. Em 2022 eu recebi o convite do Deltan, o Deltan já tinha saído do Ministério Público, já tinha decidido que ia sair candidato a deputado federal, e ele vem e me fala, cara, eu estava aqui orando e eu entendi, Deus colocou você no meu coração, tô te ligando, você tem que ser candidato a deputado estadual comigo. E eu fiz esse processo de novo, de oração, reflexão e conversa com a minha esposa. Só que como eu já tinha 2 nãos, entendendo um não divino para essa missão, eu falei, cara, mais um convite que eu recebi e mais um não que Deus eu vou ouvir de Deus. Só que eu fui surpreendido com a minha esposa, que fez parte do processo de não lá atrás, dizendo para mim o seguinte, eu não tenho nenhuma resposta objetiva para isso, mas a decisão que você tomar eu vou te apoiar. E aí eu comecei a ver aquilo de uma maneira diferente, porque eu estava com o apoio da minha esposa, que eu não tinha anteriormente. E eu me lancei, eu abri mão da minha colocação, eu era um dos gestores do Hospital Mackenzie, eu abri mão da minha colocação, eu dei um passo de fé e me lancei candidato. E fiz campanha junto com o Deltan, e eu entendo que a minha eleição foi um milagre. Mas eu entendo que como o milagre vem de cima, eu quero honrar agora essa oportunidade que eu tenho na minha mão e esse propósito de vida que eu assumi, sair do setor privado e ir para o setor político. Então eu busco fazer o meu mandato de forma técnica. Então quando eu subo na tribuna, quando eu dou uma entrevista, quando eu vou fazer um editorial, alguma coisa assim, eu gosto de basear as minhas informações de forma técnica. E por incrível que pareça, como eu tenho usado essa estratégia, que vem do setor privado, eu tenho tido pouco embate com o PT, porque quando eu coloco alguma informação, não tem como contrapor. Não tem como argumentar. Diferente de outros 2 ou 3 deputados lá que vão para a tribuna e eles querem causar esse. E eu não quero que julgar a estratégia. Sim. Mas eles estão de fato buscando o conflito, né? Exatamente. A impressão que dá é que realmente eles estão buscando o conflito e daí eles estão conseguindo colher aquilo que eles estão semeando. Então, se a estratégia é essa, parabéns ali para a estratégia deles que está dando certo. A estratégia da esquerda também é essa.
Só que eu admito pra vocês que eu vou lá pra cima, eu pego e desço a porrada no Lula, mas com argumentos, com dados, com informações, por percentuais, e eu desço da tribuna e nada acontece. Eu falo, cara, vou chegar amanhã, vai ter post, né, me batendo, Sim. alguma coisa assim. O dia passa, o dia acaba, o outro dia inicia e tudo continua do mesmo jeito. Então, assim, pode ser que aconteça em algum momento que eu faça algum... Mas hoje não tem acontecido esse embate direto. Esse embate de subirem na tribuna do lado de lá e dizerem, porque esse é deputado, e isso Aham. não tem acontecido. Houve uma fake news contra mim há uns 2 meses atrás. No dia mesmo já consegui já destruir os argumentos dessa fake news. Inclusive um deles é que existia uma investigação contra mim no Ministério Público. Na hora que eu li aquilo, eu peguei o meu blazer, fui no Ministério Público e pedi uma certidão negativa de todas as ações que estavam correndo contra mim no Ministério Público. Todas as investigações que estavam Sim. sendo feitas. O procurador olhou pra mim e falou assim, cara, você tem certeza que você quer essa certidão? Se tiver uma coisinha, vai aparecer. Eu falei, pode fazer. Cara, 0. Então, não sei se foi a esquerda, não sei quem foi que fez essa fake news, mas consegui já derrubar ela, já, enfim, no dia ali. E o que eu tenho feito, como eu disse pra vocês, é marcado essa minha gestão, esse meu mandato, por ações, por projetos de lei, por embates técnicos, que tem hoje me mostrado que as pessoas, e principalmente lá dentro da Assembleia dos Deputados, não estão preparados para um debate técnico. Então, me parece que é isso. Que quando você vem com dados, com números, com informações, com fatos, aí você consegue destruir os argumentos. Você veja que é interessante, porque sobretudo as pautas mais sociais, né? A esquerda foi se adonando dessas pautas ao longo do tempo, e o que foi muito ruim, porque fugiu-se dos dados, fugiu-se da ciência e foi-se muito para o lado da ideologia. A gente estava comentando, inclusive, com o nosso entrevistado anterior, que 13 estados do norte têm mais beneficiários do Bolsa Família do que registrado em carteira. A Bahia, 20 anos de governo do PT, está no mapa da fome. É o estado mais violento, pau a pau com o Rio de Janeiro. Mas ainda assim, eles gostam, enfim, essa pauta da esquerda não sai. Como que os liberais, enfim, as pessoas mais de direita, poderiam fazer para se adonar dessas pautas de novo, para serem, de fato, as verdadeiras propulsoras dessa distribuição da riqueza, enfim, tomarem esse discurso de novo? Tá. Schumacher, a primeira coisa que eu olho para a esquerda hoje, né, do Brasil, e eu acho que isso é muito bom para nós, tá? Uhum. Eu não tô reclamando disso, não. É que hoje é um bando de lata vazia. O que eu quero dizer com lata vazia? E essa é uma frase que fala lá em Guarapuava, de onde eu venho e de onde eu nasci. Lata vazia só faz barulho e não tem conteúdo. Então, o que você espera de alguém que vem conversar com você e vem dizer que o socialismo é o melhor sistema político que tem, e você fala assim, por quê? E a pessoa não tem uma resposta para te dizer o porquê, a não ser aquelas prontas que não consegue convencer o meu filho Vitor de 8 anos de idade. Sim. Né? Então, assim, isso é bom por quê? Porque quando a gente vem com argumentos, como eu disse para vocês, com números, eu tô lendo um livro agora que se chama Visões e Ilusões Políticas. É um livro que ele fala das diversas ideologias, do conservadorismo, do libertarismo, do socialismo, enfim, das principais hoje. E ele te dá e ele não defende nenhuma. Só que ele te dá um belo overview daquilo que cara, eu entendi agora. Agora eu entendi por que as pessoas pensam dessa forma. Então, assim, como se adonar, se apropriar dessas pautas. Olha só o que é uma bela de uma lata vazia. Aquela deputada federal de Santa Catarina que usa aquele arquinho de flores, eu esqueci o nome dela. Eu também não sei, mas já vamos buscar. Tá, mas vamos lá. Da esquerda? Não, ela é de direita. De direita. Ela, inclusive, acho que se não me engano, ela é do PL. Ela chega lá numa sala de uma das comissões lá da Câmara, e ela pega e fala no discurso dela ali, não é no plenário, lá na comissão, dizendo assim, olha, eu queria trazer para essa comissão aqui que o Bolsa Família tá criando um bando de dependentes, não sei o que e tarará. Inclusive, eu quero dar como exemplo o que tá acontecendo no estado da Bahia versus o estado de Santa Catarina. Júlia Zanata? Júlia Zanata, uma loirinha, né, que usa as tiaras Isso, com flores. E ela falou, lá em Santa Catarina, lá na Bahia, nós temos lá mais pessoas
recebendo o Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Em Santa Catarina está o oposto. Nós temos muito mais pessoas com carteira assinada do que o Bolsa Família. Aí uma deputada do PT lá, você é uma xenófoba, isso é xenofobia, você vai ser processada. O que ela falou que caracteriza xenofobia? Ela constatou um fato. Ela não falou mais nada do que isso. Só que daí, como vem na gritaria, e o Guilherme Kilter, que é uma pessoa que defende muito a questão do CONAI, ele participou ali das conferências, e quando a experiência da primeira e da segunda, que eu acredito que ele deva ter contado para vocês na entrevista Sim. que ele já deu para vocês, foi que ele foi na primeira, ele conseguiu levantar os fatos, quando ele voltou na segunda, cara, ele virou um monstro. E na gritaria, as pessoas não deixaram ele falar. E isso é o que acontece. Se você pegar alguns deputados estaduais, e um deles que eu vejo como um exemplo de pessoas que conseguem expor ao ridículo o que a esquerda é hoje, por argumentos, é quando ele bota aquela cadeirinha dele lá não sei aonde, lá em São Paulo, e ele chama as pessoas pro debate. Vocês já viram esse vídeo? Já. Cara, ele destrói todos. O Guto Silva. O Guto Silva. E é o Guto Zacarias? Guto Zacarias. Guto Zacarias. Guto Zacarias. E se você perceber, você vai ver que o Guto Zacarias é um cara que ele não é um versado, um cara que tem um autoconhecimento. Só que é um cara que lê. É um cara que ele domina a informação. E ele consegue destruir os argumentos da esquerda com informação. E um pouco de conhecimento também, obviamente. Uhum. Sim. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Nós, conservadores, de direita, liberais, enfim, mas de direita, que queremos acabar com esse domínio da esquerda aqui no Brasil, o que nós temos que fazer? Ler. Ler, se inteirar, ter um senso crítico, uma opinião baseada em fatos e em evidências, para que a gente, através das nossas ações, a gente consiga também fazer diferença através de evidências na vida das pessoas. Não, e depois assim, né? Vamos falar aqui especificamente das pautas de esquerda, né? Que hoje nós estamos num momento diferente, porque hoje existem as redes sociais e elas não são controladas, É o ou quarto seja, poder, né? você tem condição de você ter muito mais informações, vídeos do passado e tal. Mas não podemos esquecer aqui que tem alguns vídeos do presidente Lula falando que ele inventava números. Sim. Só que ele esqueceu que hoje tem a parte da informática, que hoje consegue trazer todos esses dados, porque ele continua inventando números, né? Uhum. E uma outra situação que eu percebo, em alguns casos, na grande maioria do pessoal de esquerda, é que eles não conseguem discutir ou dialogar sobre um ponto específico, trazendo... Se aprofundar. Não, quando eles verificam que eles não têm esses dados e você tem essa informação, eles buscam te atacar pessoalmente, Isso. para tentar te desestabilizar, para que daí depois as coisas invertam para eles e eles se saiam como vítimas, né? Então essa é uma praxe que tem, mas infelizmente, como você falou, lata vazia tem bastante. Sim. E, infelizmente, Marinho Schumacher, o que acontece quando você faz uma análise sobre como que as pessoas elas tomam suas decisões, principalmente decisões políticas. Tá? A gente vive hoje numa condição aqui no sul do Brasil melhor, em várias regiões do Brasil, e a gente tem uma condição, e várias pessoas têm essa condição, não todas, de ter uma TV a cabo, de contratar um streaming, uma internet boa, e deixar de assistir a TV aberta, aquela mídia tradicional, e começar a ver outras coisas, ou escolher o que vai ver. E eu confesso para vocês que eu imaginei que essa possibilidade era algo meio que difundido a nível do Brasil, e que as pessoas estavam começando a tomar já suas decisões pelo que elas estavam lendo, ouvindo através de informações e não mais pela TV aberta. Só que eu caí do cavalo quando eu vi uma pesquisa da Quest dizendo que ainda no Brasil 82% das pessoas baseiam as suas decisões através de informações da TV aberta. 82%. É muita gente. É muita gente. A gente está falando de praticamente 160 milhões de brasileiros. Mas porque eles não têm acesso à internet ou ao streaming, porque uma coisa é você tem acesso à internet. Você pode ter um 3G ruim e você não vai ter acesso à informação nunca, mesmo dizendo que você tem internet. Ou você pode não ter dinheiro para comprar um determinado streaming. Tem essa informação ou não? A primeira questão que eles levantaram foi que, primeiro, era a questão de ter qualidade, de ter acesso a uma conexão de qualidade. Mas a segunda era uma questão cultural.
que levava as pessoas ainda a ficar na frente da TV assistindo novela. É uma questão cultural das pessoas. Eu prefiro ficar aqui assistindo minha novelinha. Uhum. E daí, não sei se vocês já perceberam a estratégia da Globo, que entre uma novela e outra tem um jornal. Sim. E aí prende essas pessoas ali para ficarem ouvindo essas questões. Se a gente for ver, Marinho, ontem, isso um assessor meu falou. Ele falou assim, Fábio, ontem à noite eu saí daqui do gabinete, eu fui para casa e eu fui pegar essas TVs, Jovem Pan, CNN, enfim, Globo News para ver, para assistir, para pegar alguma informação sobre o que sobre esse desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, muito pouco material. Ele falou, sabe onde que eu consegui mais informação? Twitter. Daí eu tava entrando lá no Porto Alegre 24 horas, no Santa Maria não sei das quantas, Santa Maria News, não sei o quê. E ele falou assim, lá eu tava conseguindo informação. Tava conseguindo fotos, tava conseguindo vídeos, porque a TV aberta, e mesmo essas de jornal, ele falou, cara, Globo, essas coisas não tinha nada. Por quê? Porque eu não sei se vocês perceberam hoje, se vocês tiveram a oportunidade de ver a CNN, quem é que a CNN tá entrevistando para saber sobre as questões lá do Rio Grande do Sul? O governador do Rio Grande do Sul? Os prefeitos das cidades lá? Não. Tá entrevistando o ministro dos transportes. Tá entrevistando o ministro da saúde. Tá entrevistando os ministros lá em Brasília para saber do que está acontecendo em Brasília, lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Até nisso, eles não dão o braço a torcer. Em vez de pegar a informação de quem tá vivendo isso, com o bombeiro lá, que tá no meio em cima do bote lá, não. Vamos entrevistar aqui o ministro aqui, porque ele vai me contar que tem 53 pontos interditados no Rio Grande do Sul hoje. Eu acho um absurdo isso, cara. Você tinha que estar fazendo a entrevista com quem tá lá na ponta, sofrendo com as pessoas. Você tinha que estar lá, não falando comigo, porque nós vamos levar não sei o quê. Aí aparece alguém, sei lá, falando de 3.000 quilômetros de distância. O que está acontecendo? É triste. Deputado, me diga uma coisa. Você colocou a questão da cultura da TV aberta. E que isso hoje influenciava, inclusive, nas decisões políticas. Nós estamos vindo com uma geração em que não assiste TV. Eu vejo pelas minhas filhas, uma tem 18, outra tem 16 anos. Elas não sabem o que é novela, elas não assistem TV aberta, elas assistem seriados e tal. Que, então, assim, não vai ter a cultura, vai mudar essa cultura da TV aberta. Só que, em contrapartida, é uma geração que ela está à margem do que está acontecendo localmente. Ela trabalha e vive muito e assiste muito questões de fora do país, mas assim, nada politicamente. Qual que é a tua visão com relação a isso? Nós vamos sair de uma cultura e passar por uma outra cultura de, talvez, de falta de conhecimento também? O primeiro ponto que a gente tem que pensar, Marinho, em relação à questão dessa geração que está vindo agora, primeira coisa, na minha opinião, em relação à questão da educação. Nós já temos hoje universidades aparelhadas para a esquerda e nós temos que urgentemente voltar a colocar um presidente de direita, mas não adianta a gente colocar só um presidente de direita e não pensar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Senado hoje, para mim, é uma piada. Com certeza. É uma piada. Tirando algumas exceções de alguns senadores que efetivamente estão honrando a bandeira brasileira e está lá e defendendo o Brasil, o resto é uma piada. A Câmara dos Deputados ainda tem tentado mostrar algumas coisas, mas por um viés puramente político. E não porque acreditam em alguma coisa. A hora que conseguirem acertar lá o faz-me rir ali, para mim, vai virar uma piada também. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que lutar é pela educação brasileira. A gente, de alguma forma, reverter o cenário das nossas universidades, mas isso é a longo prazo. Não acredito nem que meu filho vá se beneficiar, se começar agora um programa, um projeto de conserto disso. E a outra coisa que nós não podemos é permitir que um PNR que foi decidido na CONAI, que na verdade não foi decidido na CONAI, já estava pronto. Aquilo foi um belo de um circo que foi montado só para dizer, não, fizemos as reuniões municipais, depois estaduais e agora federais, e tudo isso construímos um plano nacional de educação. Isso é uma piada, estamos chamando de otário. E chamando você, telespectador, de otário. Então, não podemos permitir que essas crianças tenham esse tipo de questão. Escolas cívico-militares. Eu cresci, agora vou denunciar um pouco minha idade. Eu estudei na escola pública a minha vida inteira, desde o primeiro ano até a faculdade.
meus pais não tiveram oportunidade financeira de me colocar numa escola particular, inclusive de pagar uma faculdade particular. Eu estudei Educação Moral e Cívica e Organização Social Política do Brasil, vulgarmente conhecido como SPB, e a outra EMC. Aquilo me ensinou qual é o papel do judiciário, qual é o papel do executivo, qual é o papel do legislativo, os 3 poderes, a bandeira, hino nacional. Eu lembro que uma das... eu estava conversando até com o Felipe, que é um assessor, que uma das análises de textos mais difíceis que eu fiz na minha vida foi a interpretação de texto do hino nacional. A professora pegou o hino nacional e falou assim, interprete esse texto. Tem uma matéria para 6 meses, né? Doutorado. Quase um ano, né, cara? Mas assim, não é uma pergunta fácil que você me faz. E a resposta também não é uma resposta matemática ou objetiva como eu gosto de dar como engenheiro que eu sou. Mas assim, é um somatório de ações que nós temos que tomar a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, tanto no executivo quanto no legislativo, para que a gente consiga moralizar as nossas escolas, nas universidades, não só as nossas escolas e universidades, mas também o judiciário brasileiro hoje, que está vergonhoso, e a vergonha que a gente está passando não é mais no Brasil, é fora do Brasil. Uhum. Congresso americano chamando um jornalista agora para depor sobre a situação do Brasil. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso porque o Senado não está fazendo o que o Senado deveria fazer e a Câmara não está fazendo o que deveria fazer. Então, o que eu entendo que eu, como cidadão, e eu venho desde 2014, trabalhando com combate à corrupção, com ações de combate à corrupção, com 10 medidas de combate à corrupção, que muitos de vocês podem ser que nem sabem o que eu estou falando, então quero convidar, Google it. Vai para o Google e digite 10 medidas de combate à corrupção. Projetos de lei sensacionais propostos pelo Ministério Público, que se hoje estivessem ativos como lei, te garanto que 70% da corrupção que tem no Brasil hoje não estaria acontecendo. Porque as 10 medidas de combate à corrupção, elas previam uma penalização maior do corrupto. Então, é uma tarefa assim de múltiplas faces, para que a gente consiga, daí agora chegando no que eu acho que é o grande objetivo, é ensinar sobre cidadania para a população brasileira. O que é ser cidadania? Política está embaixo desse grande aglomerado de informações e de ações que se chama cidadania. Política partidária é um dos apêndices do princípio da cidadania. Mas se os cidadãos brasileiros entenderem os seus direitos e as suas obrigações, os seus prós e os seus contras, os seus bônus e os seus ônus, como cidadãos brasileiros, a gente vai aprender a votar. E a partir do momento em que a gente aprender a votar, a gente consegue moralizar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Não, só um detalhe que também tem um seguinte, né? E aqui quando a gente fala esquerda, a gente fala vamos falar assim, do governo que está aí hoje, né? E a esquerda, como você mesmo falou de bater lata, ela é mais barulhenta. Né? Ela não representa a quantidade. Mas também tem uma ala da direita que também nesse... Mas o que eu ia até te falar porque daí o nosso ouvinte em casa, a pessoa que está nos acompanhando, vai falar bem assim, não, mas vamos fazer um cálculo de universidades públicas, né? Nós temos a Universidade Federal, a Universidade Tecnológica aqui em Curitiba. E 7 estaduais. Nós temos 7 estaduais. Em compensação, se a gente for fazer o levantamento das universidades particulares, elas são em um número infinitamente maior. A única diferença que existe, o meu ponto de vista, é que é o seguinte: nas universidades particulares é equilibrado a manifestação por parte, principalmente, de quem conduz a educação, que são os professores. Nós temos nas instituições particulares professores que têm a ideologia de esquerda e nós temos também os professores de ideologia direita, mas eles colocam não tentando levar ou repassar ou obrigar o aluno a ter essa ideologia. Então, o que é? Quer dizer que está neutralizado, né? Tem as informações neutralizadas. Em compensação, são poucas as universidades públicas, mas em compensação faz tanto barulho que é o que aparece mais. Porque a gente critica muito as universidades públicas, mas daí você fala, cara, mas universidade pública... Partindo do pressuposto, pega um curso de medicina onde 90% é o pessoal que tem condição financeira, e daí você pega nós que fazemos parte de uma
das instituições privadas, onde você vê que a grande maioria dos alunos são alunos que vieram da escola pública. Por quê? Porque eles não conseguem passar num vestibular da federal. Então, a ideologia talvez ela seja neutralizada, mas como tem muito barulho por parte da esquerda, o barulho acaba... Marinho, interessante mais. você ter falado isso. Eu li agora esses dias uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e eu só tô tentando lembrar onde que eu vi, tá? Mas basicamente ela dizia o seguinte: a pesquisa ela apontou o que é realidade versus o que é impressão. Então, por exemplo, eles falaram assim: qual é a impressão para quem foi entrevistado do percentual da quantidade de pessoas que são LGBT? Eu vou até economizar aqui Uhum. no alfabeto ali, tá? A impressão deles era de 30%, que 30% da população americana era LGBTQIA+. Só que a realidade era que era 4%. A impressão de quantos por cento da população que eram negros? 30 e poucos por cento. Em entrevistados, não, nós temos 30 e tantos por cento de negros nos Estados Unidos. A realidade era 12%. Quantos por cento que era a impressão que tinha de X segmento da população? Tanto. Porque eram barulhentos. Eram pessoas que faziam barulho. E também tinha de esquerda. De esquerda era assim, coisa de... nós temos aqui em torno de quase 50% da população é de esquerda, mas era 20 e poucos por cento. E se alguém achar aí, a gente pode até colocar ali. Não, mas tem uma pesquisa que também fala o seguinte, desse ranqueamento de corrupção que existe no mundo. A impressão sobre corrupção. É difícil de você... Transparência internacional. Isto mesmo. Que é difícil de você chegar e você monitorar e até mesmo você trazer indícios, porque os indícios não aparecem. Eles chamam de percepção. Percepção de corrupção. E tem uma outra também, que é na criação da política pública de segurança, porque existe os fatores de segurança, existe a sensação de segurança. Isso. Né? Então, o pessoal, quando você dá para a população, porque você nunca vai conseguir ter um guarda na frente de cada casa ou acompanhando cada pessoa. Então, o que você faz? Você cria a estratégia para você dar uma sensação de segurança, e essa sensação de segurança, ela diminui a É o criminalidade. policiamento ostensivo. Justamente. Então, você veja como isso influencia mesmo na vida de todo mundo, né? Aí as pessoas, quando elas têm uma percepção errada da realidade, elas pensam assim, cara, eu não vou nem entrar nessa briga, porque é uma briga perdida. É uma luta perdida. Só que às vezes a gente tem que entender que as lutas perdidas são aquelas que a gente obrigatoriamente precisa fazer parte. Precisa comprar. Você vai olhar pra mim e você vai dizer assim, que pode ser até um tópico aqui da nossa conversa. Fábio, por que você expôs no plenário, na tribuna da Assembleia Legislativa, o caso do presidente da Assembleia, o Traiano? Você acha que valeu a pena? Você acha que era uma briga que você conseguiria vencer? Eu diria pra você, assim, absolutamente que eu tinha certeza que era uma briga que eu não iria vencer. Mas era uma briga que eu tinha que entrar, porque era o certo a se fazer. Então é essa questão, sabe? Às vezes a gente não pode olhar, será que eu vou ganhar ou vou perder essa briga? Não é isso. Não é sobre resultado. Não é sobre o resultado absoluto, de tipo, vou ganhar, vou entrar nessa porque essa briga eu vou ganhar. Não. Mas é qual a diferença que eu vou fazer no processo. E principalmente se a minha percepção estiver errada. Se de repente eu achar que tem 30% socialista no Brasil, mas na verdade é 15%. Aí sim que eu tenho que entrar nessa briga, porque minha percepção tá errada. Então, às vezes, as nossas percepções nos enganam. E só para trazer aqui para nossa audiência, na época que a Lava Jato estava em alta, que a gente acordava de manhã, ligava a TV e falava, quem será que o japonês prendeu agora de madrugada aqui, né? Era a nossa novelinha, né? Sim. Das 7 da manhã. Naquela época, quando a Transparência Internacional ela fez a pesquisa sobre a percepção de corrupção no Brasil, nós chegamos a ter uma percepção de só 82%, que as coisas estavam melhorando. E agora nós já estamos em 90 e tanto. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo, sabe? Você chegar para as pessoas e as pessoas dizerem assim, não, eu não consigo ver polícia. Não é o caso aqui do Paraná. Mas assim, eu tenho uma sensação de segurança. Eu tenho uma sensação de segurança jurídica. Eu tenho uma sensação de insegurança no campo. E só para também falar aqui para nossa audiência, aqui em Curitiba, nesse momento, estão acontecendo invasões de terrenos dentro da cidade pela primeira vez na história de Curitiba. Aquele MS Movimentos Sem Teto, se não me engano, não é
Enfim, é um movimento que em São Paulo estava muito forte, aqui em Curitiba agora está começando. Eu tive uma reunião hoje de manhã com alguns políticos da cidade aqui, de Curitiba, eles falaram, Fábio, estamos sendo invadidos. Tem prédios, tem casas, tem terrenos aqui em Curitiba que estão sendo invadidos. Ou seja, quantas pessoas estão invadindo? A nossa percepção é que é um universo. Uhum. Agora, vá lá chacoalhar pra você ver quantas frutas vai cair. Temos que nos mobilizar, temos que nos mexer e ser contrários a esse tipo de ação. E, bom, aproveitar esse momento que você chegou aqui até esse momento do vídeo para convidar você a compartilhar, né, Marinho? Compartilhe esse vídeo, siga o @debatepronto no Instagram, siga a gente no YouTube, Fernando Schumacher Melo no Instagram, marinhosilva.oficial, e o nosso convidado também, pode falar mais uma vez suas mídias sociais? Fábio, o Instagram, @FábioOliveiraPR, de Paraná. Fábio Oliveira PR no Instagram, e no X é FA Oliveira PR. E você é o convidado. Posso passar aqui também o nosso WhatsApp do gabinete? Claro, por favor. O WhatsApp do gabinete, para você entrar em contato com a gente, quer fazer uma denúncia, quer mandar uma sugestão, quer fazer uma crítica, é 419-9292-9190. 419-9292-9190. Deputado, eu sempre gostei de política, né? Marinho, acho que todo mundo que está envolvido acaba sendo um amante de política desde sempre. Estou no partido já desde 2020, 2018, 2019, na verdade. Mas o que me moveu agora para entrar de cabeça, digamos assim, na pré-candidatura é a educação. Porque eu vejo que a gente precisa dedicar muito mais à educação básica. E o deputado mesmo falou que a sua vida foi em colégios cívico-militares, foi isso? Colégios públicos. Colégios públicos. Mas eu estudei matérias que hoje estão sendo colocadas nos colégios militares. E a gente teve no Paraná essa mobilização, a implantação desses colégios, e a AGU disse que é inconstitucional. O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor acredita que é uma atitude arbitrária do centralizador, governo federal, da AGU? O senhor é a favor desses colégios? O que o senhor pensa? Primeira coisa que eu penso é que a AGU tem que procurar o que fazer. É por isso que a gente convida as pessoas certas. A gente não pode falar, né? A AGU, recentemente, ela pegou e falou que ela iria entrar com uma ação contra o X. Inclusive, se essa ação prosperar, o X vai acabar aqui no Brasil. Sim. Quem é a AGU para fazer isso? A AGU está usurpando um poder, uma autoridade, uma competência da Procuradoria-Geral da República. Eles estão usurpando o papel da PGR. E agora a AGU, imagino que eles não têm nada o que fazer lá, não devem ter trabalho, não devem ter serviço. Aí eles falam assim, cara, vamos incomodar lá o Paraná, lá vamos incomodar esses estados que estão fazendo essas escolas cívico-militares. Isso é um projeto de ideologização. Uhum. Eles querem colocar as ideologias socialistas dentro das escolas para as nossas crianças que são indefesas. E no tablado da escola, o professor não pode falar sobre ideologia. O professor tem que ensinar, educar. Eu sou obrigado e esse é o meu papel em relação aos meus filhos. A educação dos meus filhos é minha. Eu não aceito que o professor eduque meus filhos. Agora, o que eu quero é que eles façam o que é a obrigação deles, é ensinar. Ensinar o quê? Geografia, matemática, história, ciências, biologia, enfim, isso. Agora, falar sobre ideologia, eu não admito. Por isso que eu estou lutando com todas as minhas forças para combater esse PNE que foi aprovado, Sim. entre aspas, nesses conais ridículos que aconteceram agora. Eu participei daquela audiência pública que nós nos conhecemos pessoalmente ali, Schumacher, lá na Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba, onde foi proposto pela vereadora Indiara e pela vereadora Amália. Eu fiz questão de participar daquela audiência pública, que já é uma batalha que eu decidi participar, essa do CONAI. Eu já fiz uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa e fui convidado para participar de outras audiências públicas combatendo a CONAI em outras cidades, assim como Ponta Grossa. Essa semana agora que vai iniciar dia 8 eu vou para Guarapuava, já tenho agendado também em Maringá, Campo Largo, cidades que estão se mobilizando, querendo também, através do seu poder legislativo, do local, dizer, nós não concordamos com essa palhaçada, com esse documento lixo que se chama PNE. E o que nós, cidadãos, que eventualmente não estamos exercendo um cargo eletivo, quem está nos ouvindo, que eu tenho certeza a maioria esmagadora comunga dessa nossa opinião, o que essa pessoa pode fazer para apoiar esse movimento,
para não deixar que esse PNE, que é chamado SUS da educação, né, que acho que até é um nome injusto, não tem nada a ver, mas enfim, para ajudar esse movimento e não deixar acontecer. Schumacher, em 1988, Ulisses Guimarães ele disse a seguinte frase: tem uma coisa que político tem medo, só uma coisa que político tem medo, é o povo na rua. Hoje existe uma outra forma do povo demonstrar o seu poder. Antes era só fisicamente na rua. Nós também hoje temos isso. Só que as mídias sociais, como o Marinho falou anteriormente, hoje eu considero o quarto poder. Não é mais aquela mídia tradicional de antigamente. Mas hoje são as mídias sociais, são as redes sociais. Não é à toa que o Alexandre de Moraes está querendo relativizar Dominar. a minha liberdade de expressão, colocando uma mordaça na boca de muitas pessoas e também regulamentando as mídias sociais. Porque ele entendeu o poder, o status quo hoje, o mecanismo de hoje, ele entendeu que ele não vai se reeleger em 2026 e que agora em 2024 vai levar um pau nas urnas por causa de candidatos como vocês, dois, como outros tantos que são pessoas qualificadas e que estão dispostas a participar do processo legislativo. Isso é importantíssimo, mas de que forma que essas pessoas podem fazer? Usando as redes sociais. Quando vocês, né, Schumacher, Marinho, quando eu faço uma postagem, vocês chegarem lá e vocês colocarem um arroba direcionado. Por exemplo, eu tô batendo no Lula, tô fazendo uma postagem lá contra ele. Coloco o arroba do Lula. Eu sou contra, em vez de escrever o Lula, coloco o arroba Lula. Quero que venha o impeachment dele. Eu sou contrário que o arroba Alexandre de Moraes faça isso. Esse tipo de coisa chega neles, acreditem nisso, chega neles. Na época do e-mail, que o e-mail era uma ferramenta muito forte, que foi na época das 10 medidas, a sugestão que eu estou dando para vocês era a mesma que eu dava lá em 2014, só que eu dizia, mande um e-mail pro deputado do teu estado e diga para ele, eu quero a aprovação das 10 medidas. Eu ia para Brasília, eu ia visitar os gabinetes dos deputados, os caras chegavam e falavam assim para mim, Fábio, pelo amor de Deus, pare de falar isso, porque a caixa de e-mail do gabinete tá cheia. E quando a menina vem e esvazia à noite, no outro dia a corta tá cheia de novo. Funciona. A pressão popular funciona. Não é à toa que a gente tá falando agora de bater lata. Só que a nossa lata não é uma lata vazia. A nossa lata tem conteúdo. E nós queremos sim fazer barulho, mas um barulho que tenha sustentação, que tenha alicerce, baseados em fatos, baseados em números, baseados em percentuais. É isso. Então nós temos sim uma ferramenta muito importante na nossa mão que se chama mídias sociais. E vamos usar isso em favor. Vamos colocar, eu não quero esse CONAI, eu não quero esse PNE. Colocar os arrobas do Ministério da Educação, do Ministro da Educação. Agora a gente está falando, por exemplo, vamos pegar esse exemplo agora aí da Daniela Lima, que a gente falou. Cara, vamos fazer uma pressão, cara, pra CNN mandar essa menina embora. A Globo News. Globo News. Mandar essa mulher embora. É um desserviço que ela tá prestando pra população. E garanto, cara, que se a Globo entender, cara, que um Qual percentual... foi a outra que a gente falou aqui? Ela fez um absurdo também. Ela era daquela vez que o Bolsonaro tava fazendo alguma coisa Da baleia? Da baleia. Não foi da baleia, que o Bolsonaro tinha pego o barco dele e fugido. Do busca e apreensão que teve na casa da praia e que depois ela pegou e falou que ele fugiu pelo mar e depois teve que consertar Ela falou, passou vergonha, porque ela falou que ele saiu fugido com jet ski, depois não, ele não fugiu, ele nem estava na casa. Você que está nos ouvindo, manda um direct, alguma coisa para a Globo News e diga assim, vou parar de assistir a Globo News, só volto a assistir o Globo News a hora que Daniela Lima for mandada embora. Faça isso e comece a assistir o Debate Pronto. Pede o Debate Pronto na Globo News. Chama o Schumacher e o Marinho no lugar da Daniela Lima. Não, e pra você ver como que é interessante a situação, né? Primeiro você estava falando em evidência, que muitas vezes o bate-lata ele aparece muito mais do que as evidências efetivas. Quer um exemplo disso? Dia 1º de maio. A reivindicação que teve da direita, o protesto que teve da direita, os últimos pega os últimos 3, você vai ver assim, sempre lotado de gente. Então isso é evidência de que as pessoas estão inconformadas com o governo atual. Pega dia 1º de maio, que foi programado pelo Ministério, que foi pago pela Petrobras, que tava lá o presidente da República Lula e que flopou, puto, né? Então assim, aí você vê qual que é o resultado, como que está a situação favorável ou não ao governo federal. A outra situação... Posso fazer um adendo? Pode.
o Lula tem que ser. A candidatura do Boulos tem que ser barrada. Tem que ser barrada, porque E o Lula. paga a multa. E o Lula paga a multa, porque Campanha nós antecipada. aqui não podemos falar nada. Não podemos nem ter um apoio, por menor que seja. Agora o homem lá tem presidente pedindo voto pra ele. Quero ver o posicionamento do TSE com relação a isso aí. Falo da jurisprudência Bolsonaro. Exatamente. Então, vamos colocar. Deixa eu fazer. Eu ia até fazer uma pergunta, mas você gentilmente me fez esquecer. Que legal. Meu trabalho aqui é esse. Eu tô aqui pra isso. E era uma pergunta boa aí. Puxa vida. Mas aí eu deixo. Mas isso é bom também, Fábio Oliveira, porque daí sabe o que nós vamos fazer, deputado? Quando eu me lembrar dessa pergunta, nós vamos te chamar de novo. Boa. Daí para o segundo round. Já tá aceito o convite. Curitiba. Prefeituráveis. Posicionamento, Deltan Dallagnol, que foi o responsável de você estar hoje na política. Sim. Qual que é a tua visão com relação... E o mais engraçado, porque você tem total condição de falar isso. Uhum. Tanto pela amizade que você tem com o Deltan e pelo partido que você tá. Uhum. Né? E como que você vê essa situação? Você ficou decepcionado ou você acha que foi uma decisão correta? Eu acho que foi uma decisão correta. Não porque eu participei, né, junto com o Deltan e outras pessoas que fazem parte de um núcleo chamado, vamos dizer, duro, em relação a essas questões de estratégia política, mas, obviamente, a decisão foi uma decisão dele. Uhum. Né? Eu dei minha opinião, outras pessoas ali deram a opinião, mas a decisão foi dele, mas eu considero que a decisão foi acertada. Por quê? Porque hoje, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós conversamos aqui hoje, a gente pode tentar resumir alguma coisa que nós precisamos mudar, fazer um mindset. Nós brasileiros, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nós devemos buscar mais conhecimento e nós devemos buscar tomar as nossas decisões por nós mesmos em relação, inclusive, em quem votar. Então, todo esse raciocínio, ele passa em cima dessa decisão. Porque se nós hoje queremos que nós tenhamos uma mudança a nível de Brasil, e essa mudança ela passa pelo resultado da eleição agora, de 2024, das Assembleias Legislativas. Alguém pode dizer assim, mas o que esse cara está falando? Eu estou falando em 26. Eu estou olhando para 24, mas o olho esquerdo está em 24, mas o direito está lá em 26. Porque as eleições de 24 vão definir o resultado eleitoral de 26. Dos deputados federais que vão entrar na Câmara e dos senadores que vão entrar no Senado. Lembrando que nós vamos votar em 2026 para 2 senadores. Uhum. 2 senadores, a eleição de 2 senadores. Então é a eleição mais importante que nós temos a cada 8 anos, que é quando a gente elege 2 senadores ao invés de 1. Não que a outra não seja importante, mas agora nós estamos elegendo 2, né, em 26. Sim. O Deltan, olhando para esse cenário, e como hoje ele é o embaixador do Partido Novo, e eu estou falando isso de uma visão de arquibancada, porque eu não estou no Novo. Sim. Estou no Partido no Podemos. Mas eu vejo esse movimento, e quem é o Deltan hoje dentro do Partido Novo, olhando o crescimento que o Partido Novo teve, não só em Curitiba, não só no Paraná, mas a nível Brasil, todos os estados estão crescendo, o número de filiados estão entrando. Se não me engano, o presidente estadual do Novo, o Lucas Santos, ele me falou que a nível nacional cresceu quase 130%. O Novo, aqui no Paraná, foi maior do que isso. Isso demonstra que o Deltan é uma pessoa que ele precisa estar numa projeção nacional nesse momento, trazendo candidatos com qualificação para dentro do Novo, para que esses candidatos saiam a vereador e para que através dessa eleição de vereador se olhem os candidatos mais qualificados pensando nas candidaturas de 2026. Um fortalecimento até, inclusive, do número de eleitos agora para fortalecimento de uma outra campanha em 2026. Exatamente. Então, o Deltan, focado numa eleição para prefeito, ele ia ficar muito restrito nas suas ações e atitudes. E ele ia ter que ficar focado em Curitiba. E eu olho que o momento que o Partido Novo está passando hoje, pelo que eu entendi, ele precisa cumprir a cláusula de barreira em 2026, a participação do Deltan a nível nacional e a nível estadual, não só Curitiba, não só em Curitiba especificamente, ela é primordial e essencial.
inclusive para eleger candidatos como vocês do Novo, lá em São José dos Pinhais, aqui em Curitiba, enfim, outros tantos candidatos bons, qualificados, para que a gente possa ter as assembleias, as câmaras de vereadores nesse momento encharcadas de candidatos do Novo, que são candidatos qualificados e inclusive passado por aquela sabatina toda que o processo do Novo exige. Então, eu entendo que a decisão foi acertada, porque hoje a participação dele a nível nacional é muito mais importante do que numa cidade específica. Não, isso também é interessante porque demonstra que ele, ou vamos falar assim, os integrantes do Novo, eles não pensam no poder para si, né? Eles pensam numa situação muito maior, Time. que é o time, que é grupo, que é o impacto disso o que é melhor para a sociedade, porque qualquer pessoa no lugar dele, da forma mais tradicional da política, o que pensaria? Pô, eu tô nas pesquisas, eu tô em primeiro, por que eu vou sair? Sim. Eu vou ser o prefeito de Curitiba, uma das principais capitais do Brasil, eu vou ter uma projeção muito interessante, vou ter um poder muito grande. É muito família, né? Então ele olhando pro próprio o umbigo dele, ele diz assim, cara, por que eu vou ficar viajando o Brasil inteiro, sendo que eu posso ficar aqui na minha cidade? É muito mais tranquilo de fazer e com a certeza. Então, o fato dele deixar de participar, eu acredito que seja justamente em pensando também num outro posicionamento, até que nós estávamos conversando tempos atrás, que é a situação de a direita ela nunca trabalhou em conjunto. A esquerda é muito forte em conjunto. E a direita nunca trabalhou em conjunto, né? E o fato dele abrir se ele vier apoiar alguém e que seja da direita, também é um fato extremamente interessante, porque em Curitiba a esquerda está se organizando. Sim, ela está se organizando né, em torno de um nome, se não me engano, é do Dutti, né? Dutti. Sim. Até tem um deputado estadual que parece que já está aqui acertado, que vai ser o vice dele, não sei se isso é fato ou não, é real ou não. Mas o Goura Qual deputado? pode ser o Goura. Goura, O Goura pode ser que seja o vice dele. Mas, enfim, estão se organizando em volta de uma grande união. Então, realmente, a direita ela precisa deixar de pensar no seu partido de estimação e pensar de, efetivamente, o que nós vamos fazer que efetivamente impacte positivamente a vida do curitibano, do paranaense, enfim. Sim. Deputado, a gente já tem ali 50 minutos. Eu falo para vocês que a gente vai conversando, parece que tem 15 minutos, né? Mas eu tenho uma última pergunta, não sei se o Marinho tem mais perguntas, é sobre o relacionamento com o Poder Executivo estadual. Até na minha pesquisa de mestrado em Ciência Política, a gente fez lá, o governo nunca teve problema em aprovar as coisas, né? Sempre o governo estadual. Estadual. Tá. Até tem pesquisa que o municipal também não tem 80% do que manda aprova. Em nível federal parece que a situação é um pouquinho mais difícil. Mas não é nem questão de aprovar ou não. Como é que tem sido a relação sua com o governo federal, do seu grupo, das comissões, com o governo federal, não, com o governo estadual? Como é que o senhor vê essa relação? Tá. Primeiro, assim, eu vou dar minha opinião de cidadão. Eu olho para o governo Ratinho e eu vejo mais acertos do que erros. Obviamente que não concordo 100% com tudo, mas o que eu discordo não são questões assim cruciais, sabe? Aquela coisa de essencial, um pilar mestre de uma grande construção. E as coisas que eu concordo são questões assim importantes que realmente impactam o dia a dia, né, e o futuro do Paraná. Obviamente que o Ratinho não inventou a roda, mas o que ele fez quando ele saiu candidato a governador foi construir uma base em torno dele para que ele conseguisse maioria dentro da Assembleia Legislativa. Então hoje ele tem uma base, que é a base do governo, que é composta, se não me engano, foi 42, hoje está em torno de 40, não que alguns tenham desembarcado, mas... mas de 54 tem 40, então é tranquilo. 40, ele tem maioria absoluta, ele consegue, inclusive, votações que precisam aqueles 2/3, alguma coisa de mudança de Constituição, ou, enfim, ele tem essa maioria. O meu posicionamento dentro da Assembleia Legislativa, eu sou independente. Quando eu fui eleito, eu conversei com a Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, e eu falei assim, Renata, eu vou ter um posicionamento independente. E ela falou, Fábio, faz o que você tem que fazer. Então, assim, em algumas votações, eu tenho sido contrário aos projetos de lei que têm vindo do Executivo. E, por exemplo, ano passado veio aquele, no finalzinho ali, no dia
aos 44 do segundo tempo, um projeto de lei de aumento do ICMS em 0,5%. Eu votei contra. Agora, por exemplo, nós tivemos... no ano passado ainda a gente teve 2 votações em que nós, deputados estaduais, poderíamos permitir que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado furassem o teto de gastos para salário de procurador e desembargador de juízes. Eu votei contra. Obviamente que olhos voltaram para mim, né? Tipo, porra, como é que esse cara vai votar contra o TJ? Como é que esse cara vai votar contra os procuradores, né? O MPE. E esse ano, agora, veio um outro projeto de lei do Executivo. Mas esse aí, infelizmente, foi aprovado. Foi aprovado. Eu sou grande, independente se sou eu lá dentro da Assembleia. Uhum. Inclusive, eu escuto muitos deputados falando assim, cara, eu olho para você e você é meu sonho de consumo em relação ao teu posicionamento político. Porque você vota do jeito que você quer, só que tem um detalhe. Cada votação minha, ela é embasada. Eu tenho um estudo, eu tenho uma justificativa do porquê que eu estou votando daquela forma. Tanto que agora, quando eu fui votar contra esse teto que seria furado pela Defensoria Pública e também pela Procuradoria-Geral do Estado, mesma coisa que aconteceu no TJ e no MP, mandaram 2 projetos de lei para beneficiar a Defensoria Pública e também a Procuradoria-Geral do Estado. Porque daí vai o efeito cascata, né? Efeito cascata. Se for os caras, eu também quero. É. Né? E qual que era basicamente a grande mudança deles? Eles estavam dizendo que a cada 3 dias trabalhados, eles teriam um dia de... fugiu a palavra. Que eles não precisariam trabalhar para compensar aqueles 3. Só que isso aqui poderia converter em questão financeira. Então não é que ele fosse tirar um dia de folga. Ele poderia vender aquele benefício que ele teve. Isso faz com que eles tenham autorização em aumentar em pelo menos 1/3 o salário deles. Ou seja, o teto que já é 44 mil reais, que é o ministro do STF que define qual é o teto salarial do Brasil, hoje, tranquilamente, cara, os juízes do Brasil inteiro estão ganhando aí pelo menos 80 mil reais. E daí tem auxílio moradia, auxílio disso. Agora esses 3... Mas esse projeto é estadual. Federal também. Federal também. Teve um entendimento por parte, se não me engano, posso ser que eu esteja falando besteira do STF ou do STJ, não lembro, colocando isso aí e agora tá vindo, como se disse, o efeito cascata. Uhum. E quando eu fui na tribuna, na verdade eu fui encaminhar em relação a essa votação, eu peguei e falei, eu sou contrário a esse projeto de lei, meu voto é não, por pelo menos 3 motivos. Porque nós estamos ferindo o artigo 37 da Constituição em relação à questão da eficiência, nós estamos quebrando o princípio da economicidade e nós estamos quebrando o princípio da isonomia entre os funcionários públicos. Então, só que eu dei 3 argumentos, mas eu argumentei, provei os meus argumentos e votei não. Só que foram 5 votos contrários, 54. Então, é isso. Então, Sim. O meu posicionamento tem sido pontualmente contrário em algumas votações, mas, como é algo pontual, eu tenho sido alinhado com os projetos de lei que vêm do governo em pelo menos 95%. Esses 5% são em projetos como esse. Eu faço uma leitura e eu entendo que o povo paranaense ele não vai se beneficiar com essas decisões. Tenho participado de um projeto bem interessante que o governo do estado está fazendo e eu, como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Assembleia Legislativa, tenho apoiado e tenho trabalhado junto com o governo, que é em relação à questão da conectividade rural. Conectividade no campo, é levar a conexão até as propriedades rurais. Hoje, no Brasil, a média é de 20% das propriedades rurais que têm conexão com a internet na sede, lá na casa. Só que essa conectividade que eu estou falando é lá no campo, lá na lavoura, onde vai estar a colheitadeira, onde vai estar o trator, onde vai estar o equipamento agrícola. Porque hoje, quando pegando os grandes produtores agrícolas, o equipamento que eles compram já tem tecnologia embarcada. Só que hoje eles não conseguem usar porque não tem conexão. Então eles espetam um pendrive, descarregam o que o computador da colheitadeira fez durante o dia, vão para a sede, analisam, eles chegam no outro dia para corrigir, sendo que se tiver conectividade, ele corrige na hora. Na hora. Quais são os benefícios? Diminuição do custo de produção, aumento da produção e também uma questão de política pública, diminui o êxodo rural. Só que isso não é só o grande fazendeiro hoje que vai ser o beneficiado.
O pequeno proprietário também, que tem um tratorzinho pequeno, que também tem tecnologia embarcada, ele vai se beneficiar disso. Aquele debulhador, aquela ordenhadeira, alguma coisa assim. O médio também vai se beneficiar disso. E não é só o proprietário rural. Mas também vamos pensar em segurança pública. Com conectividade lá no campo, hoje as viaturas da polícia têm tecnologia embarcada. Elas vão conseguir chegar mais rápido no local de ocorrência. Vamos pensar em saúde. Os postos de saúde que ficam lá no meio de uma zona rural, eles vão conseguir ter acesso ao prontuário do cidadão paranaense que hoje não tem. Vamos pensar em educação. A educação que hoje daquela escolinha rural vai ter acesso à internet, o mesmo estudo, a mesma matéria que está sendo vista aqui em Curitiba, o cara vai ver lá no meio da roça. Então, é um benefício que a população toda vai ter, são esses tipos de projetos que eu tenho entrado, como substituição tributária também, que é uma defesa que eu tenho sido muito contundente desde o ano passado. Então, projetos de lei, ações técnicas que eu tenho buscado através desse meu mandato, como eu já disse no início da nossa conversa, impactar positivamente a vida do paranaense. Maravilha. Muito bem. É isso. É isso. Você quer encerrar? Vamos encerrar? Vamos. Então vamos, porque senão nós vamos ficar só 99 horas, né? Aí falando. Bom, pessoal, primeiro nós gostaríamos de agradecer a presença do deputado Fábio Oliveira. Cara, eu vou te falar um negócio. Cada vez que eu me reúno com você, mais eu fico bem impressionado, porque são poucas as experiências que nós temos de falar com representantes do Poder Legislativo, principalmente do Poder Legislativo, com preparo. Né? Normalmente são falas vazias, são falas que não têm muito conteúdo, e não, você traz a tua experiência da área privada para dentro da administração pública, eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigado. A gente gostaria, enquanto debate pronto, de deixar as portas abertas, e aqui você manda, você fala, Marinho, Schumacher, tem um assunto aí que eu gostaria de trazer, vamos debater, a gente debate tranquilamente, se precisar que a gente vá até lá também, nós vamos até lá. E também agradecer o pessoal que está nos acompanhando em casa. Cara, eu sei que você gostou, então faz o seguinte, @o debate pronto, tá? Saiu a publicação, saiu os cortes que a gente faz, passa pro pessoal, compartilhe, porque, não sei se você percebeu, mas são assuntos extremamente complexos dentro de uma fala acessível a todo mundo. Eu acho que a nossa ideia enquanto debate pronto é justamente isso. Levar o conhecimento sobre política, sobre economia, sobre direito, de uma forma leve onde as pessoas consigam compreender e elas possam ter essas... E depois ter a opinião delas, se é favorável ou se é contrário. Certo, Schumacher? Certo. Então já pede pro pessoal seguir os Siga o Instagram, @o debate pronto, Fernando Schumacher Melo, Marinho Silva.oficial e mais uma vez o nosso querido deputado Fábio Oliveira. Pode falar, deputado. Eu que agradeço, Schumacher, agradeço o Marinho, professores aí, né? Professor Marinho, professor Schumacher. Agradeço a você por ter nos aguentado, brincadeira, mas ter ficado até agora aqui. Eu quero dizer que nós estamos à disposição lá na Assembleia Legislativa. Eu vou passar mais uma vez aqui os meus arrobas. Aqui no Instagram é @FábioOliveiraPR. No X é FA_Oliveira_PR. E também o WhatsApp lá do gabinete é 41992929190. Entre em contato, manda tua sugestão, manda tua crítica. Faz a tua denúncia também pra gente. E quero dizer que foi um prazer estar aqui no Debate Pronto com esses dois craques aqui da política aqui paranaense. Obrigado. Valeu. Então, até a próxima. Um abraço. Fomos. Isso aí.